Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um dia de Botânica Arcadas. E a aula de hoje vai ser sobre a estrutura da planta 2, pra gente fechar esse bloco de anatomia de fato. Mais ou menos, né? Porque a gente vai ver algumas particularidades quando a gente vai trabalhando com os grupos de planta mesmo, principalmente angiosperma. Gêmeos e anjo. Mas enfim, conversa para outro dia. A aula de hoje é sobre folha e flor. Só que antes da gente falar de folha e flor, vamos falar de um assunto que eu disse na última aula que eu comentaria nessa aula. E eu não comentei antes porque senão ficaria muito longo, enfim. Na verdade eu vi que vai ser um pouco breve, que é o crescimento diferencial do câmbio, digamos assim. Então, a gente não tem um câmbio que cresce o ano inteiro, nas 4 estações do ano. E isso gera um padrão pra gente de lenhos, assim, da distribuição do câmbio, que é, porque assim, o câmbio ele só cresce na primavera e no verão. Na primavera a gente tem a formação do anel primaveril. Então ele é maior, ele é mais largo, digamos assim, e se desenvolve na primavera. E ele é um pouco mais claro. E o anel estival, que ele se desenvolve no verão, e ele é um pouco mais escuro. E aí, a partir desses lenhos primaveris e estivais, a gente consegue estimar qual é a idade da planta. Tem exercícios que gostam muito de brincar com isso. Tem que ele fala, a planta tem, sei lá, 18 lenhos primaveris e 18 lenhos estivais. Aí você pensa, quantos anos a planta tem? A planta tem 36 anos? Não tem. Porque assim, vamos pensar, a gente tem 4 estações no ano e 2 delas estão contempladas na nossa formação de lenho. Logo, todo ano eu tenho formação de um anel primaveril, um anel primaveril e um anel estival. Portanto, se a planta tem 18 anéis primaveris e 18 estivais, significa que a planta tem 18 anos, tá? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de folha. Agora que eu percebi que tá gravando, onde não deveria estar gravando, eu selecionei errado, cuidado com a burra. Mas enfim, vamos falar de folha. Folha, quando a gente pensa em folha, essas imagens aqui foram o quê? Jogamos folha no Google e foi isso que saiu. Folha é essa superfície, na verdade não é só essa superfície, que essa superfície é o limbo, mas a gente vai comentar no slide seguinte. Enfim, folha é folha. É essa coisa bonita, essa coisa verde, que às vezes não é tão verde assim. A gente pode encontrar essa folha em diferentes morfologias, então ela pode ter vários lóbulozinhos, ela pode ser só elazinha assim, pode ser tripartida, enfim. Vários jeitos, várias formas, perfeita. Ela é clorofilada, então por isso que ela é majoritariamente verde. Ela tá, na maior parte do tempo, na parte aérea da planta. Você às vezes encontra uma folha aquática, enfim, mas ela geralmente está aérea. Principal atividade da folha, assim, você pensa em folha, você tem que pensar nisso. Fotossíntese. Fotossíntese é super importante, inclusive se eu não me engano, nossa próxima aula. É super importante e ela acontece a maior parte do tempo na folha. Gente, perdoa se vocês estiverem ouvindo o ônibus passando e tal, que eu troquei o lugar de gravação. Não que lá embaixo não ficasse, mas... E aí o ônibus fica passando aqui na rua e eu fico... Deus, socorro. Enfim, a maior parte da fotossíntese da planta acontece na folha. E no caule, a folha, assim, ela tem uma superfície razoavelmente grande de contato com o sol, enfim, com os raios luminosos. E isso possibilita uma fotossíntese top. Tem a transpiração, que é a perda de água. Não é só a perda de água, mas ela acaba perdendo água e fazendo trocas gasosas com o ambiente. Ela faz a respiração, certo? Que é aí sim, de fato, essa troca. É que transpiração é a perda de água. A respiração é essa troca, entra CO2 e sai O2, tá? Inclusive a gente vai ver esse processo com detalhes. Gutação, o que é gutação, Carol? Pelo amor de Deus, não sei o que é gutação. Sabe o que é gutação? Sim, sabe que eu vou te ensinar. Você não sabia, agora sabe que eu vou te ensinar, olha só. A gutação, ela é uma maneira que a planta... como é que pode dizer? É uma maneira da planta perder água, de forma líquida, e isso é influenciado pela pressão da raiz. Então a raiz ela exerce uma pressão para que o xilema, enfim, o floema, eles se movimentem. E isso, como é que pode dizer? Isso
influencia na perda de água. Então, essa gutação, ela é uma perda nas extremidades. Então, você vê pequenas bolinhas de água, que na verdade são... é xilema, porque xilema é água e sais minerais. Então, seiva bruta. E aí, essa perda é a partir dos hidatódios. Mas a gente vai ver isso direitinho quando porque a gente vai ter uma aula só de transpiração. Não só de transpiração, mas enfim, tipo, englobando todos esses conceitos de transpiração, gutação, enfim. Reprodução, mas peraí, Carol, a folha reproduz. Amado, beloved. Calma que a gente vai guardar esse BOzinho pra daqui a pouco. E armazenamento, que algumas folhas podem sim armazenar material de reserva, enfim. Next. Estrutura externa da folha. Primeiro a gente parte de um ponto em que a folha, ela pode ser completa ou incompleta. Se ela é completa, ela tem bainha, tem pecíolo, tem limbo e tem estípulas, que eu esqueci de comentar, inclusive, que eu esqueci de colocar no slide, mas tudo bem, tem estípulas. Só que na folha incompleta, a gente verifica, e aí no caso na folha incompleta, a gente verifica a ausência de alguns desses itens. O lulu, que é essa região aqui, ele é uma haste curta entre o limbo, que é isso aqui, e o caule. Ele serve mais ou menos para sustentação do limbo. Aí o querido limbo, o limbo, ele como é que eu posso dizer? Ele é a folha propriamente dita, sabe? É o que a gente vê de folha. Quando a gente pensa em folha, a gente pensa no limbo, tá? E é isso. Próximo. Aí a gente pode subdividir as folhas incompletas. Então elas podem ser sésseis, invaginantes ou pecioladas. Porque lembra, folha incompleta é aquela folha em que me falta alguma coisa. Não sei o que, mas me falta, entendeu? Aí a folha séssil, por exemplo, as folhas sésseis, folhas incompletas sésseis, elas não têm bainha e elas não têm pecíolo, elas só têm o limbo. Então as folhas parecem que estão saindo uma da outra, só que é folha de fumo, se eu não me engano, tá? E aí a gente tem as folhas invaginantes. O que é invaginar? Invaginar é tipo, nesse sentido ela vai acabar recobrindo. Então, para recobrir, ela precisa de uma bainha desenvolvida e ela não tem o pecíolo. Essa aqui é a folha do milho, tá? E as pecioladas são as folhas sem bainhas, mas tem o pecíolo desenvolvido. Quando a gente vai na escola, assim, desenha uma folha. Vamos desenhar uma folha. A gente sempre desenha o limbo e puxa um cabo. Esse cabo, quando a gente faz isso, a gente automaticamente desenha uma folha peciolada. É isso. Sabe, ninguém pensa em desenhar uma bainha quando fala pra desenhar folha. Eu não penso, pelo menos. Sei vocês. Mas enfim, uma coisa inclusive que eu esqueci de comentar é que essas folhas têm nervuras, tá? Essas coisazinhas aqui são nervuras. Isso nada mais é do que feixes de xilema e floema, tá? Aí a gente parte aqui para uma segunda classificação das folhas, que elas podem ser folhas simples ou podem ser folhas compostas. As folhas simples, elas têm um limbo único. Então a gente observa aqui, isso que eu falo para você, é uma folha. E a folha composta, ela tem o limbo dividido. Aí a questão é, Carol, cada um desses é uma folha? Não. Aí que tá. Isso aqui é um limbo só. Isso tudo aqui é uma folha. E aí ela tem folíolos. Cada uma dessas coisas é o folíolo. E aí na faculdade, quando eu fazia biologia no caso, a professora falava assim, gente, isso aqui é a hack. Ou o nome, gente. Isso aqui é a hack. Aí tem os folíolos. Cada folíolo tem uma coisa que vai colocar ele na hack, digamos assim, que é o pecíolo. E aí tem tem o folíolo que é tipo entre o... Ai, gente, caos. Eu nem lembro mais, na verdade. Mas enfim, sabe, são vários nomezinhos, mas assim, para fins de vestibular, a gente pensa, ok, isso aqui tudo é uma folha, e a folha ela tem vários folíolos. Folíolos queridíssimos, tá? Uma outra maneira da gente classificar essas folhas é pela nervura, que é esse feixe de xilema, de floema, enfim. Feixe de vaso condutor. Essas folhas, elas podem ser, gente, caos. Vamos, paralelinérvias. Pra que lembrar esse nome? Não, a gente não precisa lembrar esse nome. Vocês têm tanta coisa pra lembrar que é inútil você ficar desenhando.
ficar desenhando não, ficar lembrando, nossa, a folha paralelinérvia, eu nem consigo falar, a folha paralelinérvia faz isso e aquilo. Não, gente, pra quê? Você só tem que considerar que a gente tem dois tipos de folha. Uma folha, gente, o ônibus não para, olha só. Uma folha que tem nervuras paralelas, então a gente segue aqui um mesmo plano, certo? Elas não se cruzam nem nada, elas só vão subindo, subindo, subindo. E a folha que tem nervuras reticuladas, que é, quando a gente pensa em reticulado, enfim, é em forma de rede. Então ela vai formando, tipo, aqui é que ela parece meio paralela, mas não é. É que, tipo, se você for olhar direitinho nessa folha, você vê que sai um raminho de uma, sai um raminho da outra, sabe? Uma nervura ramifica e é isso. E, inclusive, esse tipo de nervura a gente usa para classificar se uma planta é uma monocotiledônia. Para você, meu jovem gafanhoto, que não lembra o que eu tô falando, o que é monocotiledônia, o que é dicotiledônia? Monocotiledônia e dicotiledônia são grupos, são os dois grandes grupos que a gente subdivide em angiosperma. Não tá certa essa classificação, analisando por caráter biológico, tipo, na ponta do lápis não tá certo, mas enfim, não cabe aqui no momento explicar por que não. Quem sabe um dia a gente conversa sobre isso. Mas assim, a gente pode classificar então a monocote e a dicote. O que é monocotiledônia? Que só tem um cotilédone, e a dicotiledônia que tem dois cotilédones. Mas enfim. E aí a gente usa para classificar. Porque lembra na aula de raiz? Raiz axial, característica de uma. Raiz fasciculada, característica de outra, sabe? Então a gente tem essa série de caráteres, que eu vou colocar também num resumo mais tarde. Mais tarde não, depois, na verdade. Mais tarde, tudo bem. E aí, então tipo, a folha é desse jeito. A raiz é desse jeito. A flor tem x, y, z características. Então, se eu juntar tudo isso, eu tenho que essa planta é uma monocotiledônia, tá? Lembrei agora, inclusive. A raiz fasciculada, que a gente estava falando, aquela raiz que não forma um eixo principal, ela é característica de monocotiledônia, enquanto a raiz pivotante ou axial ela é característica de dicotiledônia. Olha só, a gente também esquece as coisas. Somos humanos. Professores são humanos, tá? Enfim, tudo isso a gente usa para classificação. Os vestibulares, eles não são muito chatos com isso, sendo bem sincera. Então, essas coisas assim, a gente passa o olho. Se lembrar, lembramos. Se não lembrar, não lembramos. Vida que segue, gente. Vida que segue assim, ó. Show. E aí que vem aqui o nosso plot twist da vida, que daqui a pouco, que vocês já leram, claro, porque tá no slide, da questão das flores. Que as flores, elas são folhas modificadas e adaptadas para a reprodução. Então, gente, perfeito, não é mesmo? Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem alguns tipos de folhas modificadas, tipo as gavinhas, que elas são estruturas filamentosas, então formam filamentos, e elas servem para fixação. Essa aqui é uma gavinha da ervilha, entendeu? Ela forma essa coisinha assim, um enroladinho, uma coisa bonita, fofa. Os espinhos, eles são folhas modificadas que a gente já conversou em outras ocasiões, que elas servem para diminuir a superfície de contato do meio ambiente, no caso, e diminuir a taxa de transpiração. Então, é muito comum em cactácea, porque elas estão ali em ambientes, como é que eu posso dizer? Elas estão em ambientes secos. Não é interessante para uma cactácea transpirar horrores, perder muita água, porque já não tem muita água lá, certo? E ela, inclusive, entra numa classificação que a gente chama de vegetal xerófito. Então, o que é um vegetal xerófito? É um vegetal que tende a acumular água e ele tem algumas características que eu, inclusive, esqueci de colocar no PowerPoint, mas eu vou fazer um videozinho rapidinho separado para isso, tá? E aí eu já mando para vocês. As brácteas. Isso aqui é um copo de leite. Você olhou o copo de leite e falou, nossa, que bonita essa flor, olha aqui essa pétala branca. Isso aqui não é pétala, amor. Não é pétala. Aí que isso me deixa em choque até hoje. Isso aqui não é pétala, isso aqui é uma bráctea. É uma folha colorida que simplesmente acompanha e protege inflorescências. A gente vai falar de flor, tipo, com calma, só quando a gente vai falando de angiosperma, né, as nossas queridas monocote e dicote.
as únicas plantas do cladograma das plantas que tem flores e frutos, mas as inflorescências, elas são conjuntos de flores. Então, isso aqui é como se tivessem várias flores. Chocante, gente. Como pode um negócio desse? Porque a gente olha assim, nossa, toma aqui um copo de leite, essa flor bonita. Você tá dando uma, assim, você tá dando, claro, você tá dando uma inflorescência, mas você tá falando assim, você tá falando como se fosse a bráctea. Toma aqui uma bráctea pra você, então, amado, beloved. A gente tem os filódios, tá? Que não tem nenhuma foto. Ah, tem uma foto aqui, assim, pra representar. Os filódios, eles são pecíolos que eles, por alguma razão, X, viraram limbos. Então, tipo, são pecíolos achatadinhos. Então, a gente pensa no pecíolo, aquele cabinho. Eu amassei ali, prensei e virou um... Não prensei, naturalmente, claro. Não façamos isso com as plantas. Mas, assim, ele foi evolutivamente achatado e ele se transformou num limbo, tá? A gente também tem as escamas, que não tá representada aqui, mas elas são folhas modificadas que revestem meristemas. Aí já tá ficando um pouco demais, né? E uma coisa muito legal, que eu sei que vocês gostam bastante, sobre as plantas carnívoras, né? Que são folhas modificadas também. E essas plantas, elas estão adaptadas à captura e digestão de insetos. Tipo, elas têm adaptações para isso. Elas secretam enzimas digestivas. Acho que acaba passando pelo caule, enfim, chega na folha. Enzimas digestivas, para ajudar nessa captura. Elas vivem em solos muito pobres e tudo mais, e essa foi a maneira evolutiva que acharam de suprir. Essa aqui eu acho que é a Dioneia, se eu não me engano, a gente tem umas 4 ou 5 famílias, tipo, bem características de plantas carnívoras, mas aí fica para uma outra ocasião, caso, né, haja tempo e oportunidade. E a gente tem as flores, que são... Eu já comentei que são as folhas modificadas, adaptadas à reprodução. Vimos tudo bem, estamos aqui plenos com a estrutura externa da planta. Agora vamos ver um pouco da estrutura interna. Estrutura interna. Peguei uma folha, cortei, passei a faca na folha e olhei no microscópio. Claro que não é assim, porque a gente tem que ter um corte super fino, mas para fins de botânica arcada, a gente pegou a folha e passou a faca nela. Ponto. E aí a gente tem o quê? Algumas estruturas que estão numeradas nesse desenho. E a gente vai dar uma destrinchada. Vamos lá. Cutícula. Essa é a parte mais externa, digamos assim, da planta. É um anexo epidérmico, que a gente já viu em outras ocasiões. A gente também estava falando de caule, se eu não me engano. Um anexo epidérmico que serve para minimizar a transpiração da planta, tá? Então, evitar que ela perca água, independente do ambiente que ela vive, porque não é interessante que a planta fique perdendo água freneticamente, certo? Um já foi, vamos para o 2. Isso aqui é a epiderme superior. Epiderme superior, aqui que a gente vê a correspondência, é a primeira camada de células, de fato, da planta. Cortei e vi ali, tanto que quando a gente via corte de caule, peguei um caule reto, passei a faca no meio. Vou olhar, abri, eu vi vira um rolinho. É a parte mais externa, claro, que se não for um caule com crescimento secundário, ou seja, se for um caule que eu tô observando ali a presença de crescimento secundário, de suber, enfim, a epiderme, propriamente dita, tipo essa epiderme bonita, viva, não vai ser a parte mais externa. Mas eu tô falando de um caule de monocotiledônia, lembrando que monocotiledônia não tem crescimento secundário, então ela não forma tronco. Aí, essa é a parte mais externa, de fato, dessa planta, desse rolinho, tá? Aí aqui a gente já pega o 5, que aí já fica mais, já tá aqui é que ele é parecido. Parecido não, ele é a mesma coisa, na verdade. Porque essa aqui é a epiderme superior e essa aqui é a epiderme inferior, tá? A epiderme inferior, ela tá na parte de baixo da planta, logicamente. E a gente pode observar aqui em 6 e 7 umas estruturas assim, que a gente vai guardar no fundo do nosso coração quando a gente estiver pensando em transpiração. Que são as células guarda e o estômato, propriamente dito. Essa estrutura aqui inteira a gente, na verdade, considera como estômato. O que acontece? O estômato, ele é uma estrutura da planta que pode ficar tanto na epiderme superior, quanto na epiderme inferior, quanto nas duas. Aí, no caso, a gente vai ter nomes diferentes para isso, mas não cabe no momento. E ele auxilia a planta nas trocas gasosas.
Tanto que a gente vê aqui, ó, que entra CO2 e sai O2. É por esse estômago que vai passando, sabe? E é o estômago que vai regular a taxa de transpiração. Ah, chega no momento do dia que tá muito quente, muito quente, não tem condições, a planta vai perder muita água se ela transpirar. O estômago vai lá e fecha. Mas isso já é um spoilerzinho, e a gente vai ver isso bem melhor na próxima aula. Não sei na próxima aula, mas numa das próximas aulas. Enfim, super importante, adoramos os estômagos são tudo pra nós e pras plantas. E aí a gente vem aqui pro 3 de novo. Só que é o parênquima palissádico. A gente vê que ele fica tipo. Empaliçadas. Mas não muda muito. Se a gente falar, ele fica empaliçadas. Pra mim não faz diferença, na verdade. Ele fica aqui, ó, em filetinhos, assim. Fica bem. Fica disposto nessa orientação. A gente vê aqui também. E pra que serve esse parênquima palissádico? Fotossíntese. Pensou em parênquima palissádico, pensou em fotossíntese. Tema da nossa próxima aula. Guardem o coração ali, aguentem que a gente vai ver fase escura, vai ver fase clara, vai ver todas as fases possíveis da fotossíntese. Possíveis não, né? Riso nervoso. Mas a gente vai trabalhar em cima da fotossíntese, então eu não vou me alongar muito nisso, tá? Mas eu vamos dar um spoiler aqui, que a fotossíntese é o processo que a planta utiliza para produção de energia para ela, digamos assim, tipo, porque a planta ela é autotrófica, ou seja, ela produz o próprio alimento usando a energia solar e aí energia solar, enfim, e o CO2, e a partir disso ela sintetiza carboidratos de uma maneira geral. A gente pode falar que o principal carboidrato sintetizado é a glicose, e essa glicose é quebrada em outras situações, enfim. Em outras situações não, porque ela produz a energia, ela produz o substrato, digamos. Substrato não. Ela produz o alimento. O alimento precisa ser comido, certo? E aí a gente vai mostrar como a planta, entre várias e milhões de zilhões de aspas, come o alimento também. Vai ser uma coisa assim bem fechadinha. E é isso. Ai, gente, eu sempre fico falando, a gente vai ver isso na próxima aula, que eu adoro dar spoiler. Menos de série, gente. Mas eu gosto muito de... Eu fico ansiosa que eu gosto muito dessas aulas, enfim. Ok, 3 fechamos, parênquima palissádico, fotossíntese. 4. A gente tá vendo aqui umas coisas que parecem umas hemácia azul, a gente fica, que isso, pelo amor de Deus. Esse aqui é o parênquima lacunoso. Ele fica realmente disposto nessa orientação, formando essas lacunas. E essas lacunas, elas possibilitam, inclusive, que a gente tenha difusão de várias substâncias nesse meio, principalmente desses gases que entram e saem e precisam circular dentro da planta, tá? Já vimos epiderme inferior, já vimos estômago, já vimos células guarda. Aqui, nesse conjunto 8, 9, 10, o 10 a gente adianta, é o feixe condutor. Se é o feixe condutor, a gente espera que tenha o quê? Xilema e floema. O xilema, a gente sempre vê que ele tá mais externo e o floema, ele tá mais interno. Lembrando, xilema, condução de seiva bruta, água e sais minerais. Floema, condução de seiva elaborada, produtos da fotossíntese e alguns minerais. Se são produtos da fotossíntese, esse xilema, ele tem carboidrato no meio. Ponto. Tá? E, cadê? Por fim, gente, a gente tem a nossa querida flor. Poxa, flor, que bonita. Veja bem, uma coisa é ali a pétala, outra coisa é a bráctea, mas assim, né? Já chega no crush e fala, crush, eu quero uma flor que tem uma bráctea desenvolvida. Ele vai olhar pra você e falar, ok, louca. Tá? A flor, então, como a gente já conversou, é a folha modificada. Folha modificada não. Flor é a característica suprema das angiospermas. Se aparecer algum exercício para vocês falando, ai, tal planta tem uma flor não sei o que, e te perguntar que tipo de planta que é, você pensa, flor. Quem tem flor? Birófita tem flor? Birófita não tem flor. Pteridófita tem flor? Não tem. Gêmeo não tem flor? Não tem. Angiosperma tem flor, tá? Então são essas coisas que dão, sabe, o estalinho. A gente tem aqui
como é que eu posso dizer? A característica geral das plantas. Essa aqui, inclusive, é uma planta hermafrodita, ou seja, flores têm sexos, sim. Essas flores, elas podem ser hermafroditas, que é o caso dessa aqui, que eu já vou explicar. E ela também é chamada de monóclina ou monóica. E a gente tem as flores masculina e feminina. Algumas espécies são só monóicas, outras espécies são só dioicas, mas assim, é meio que a título de curiosidade mesmo. A gente tem algumas estruturas então na flor. Assim, eu não vou explicar pra vocês agora como que é o processo de formação da flor, que a gente vai estudar direitinho quando a gente estiver vendo angiospermas. Então, em angiospermas a gente vai estudar a formação de flor e fruto, tá? Enfim. E então a gente pode dividir essa flor aqui em duas partes, partes mais características, que é a parte do gineceu e a parte do androceu. Como que você vai pensar, qual é o feminino, qual é o masculino? Eu gosto de pensar assim, mulheres vão ao ginecologista. Então, o gineceu pode ter uma coisa a ver com mulher. E de fato, tem. Aqui a gente tem uma palavra não pronunciável, que eu não falo grego, não falo latim. Mas enfim, tem a ver com mulher, tá? Enfim. E aí o gineceu, ele tem 3 estruturas principais, que é o estigma, essa parte mais central. Enfim, essa parte mais central não, o biquinho, o estilete, que é esse suporte, e o ovário, que está mais interno. Esses 3 itens formam o gineceu. E aí, no caso do masculino, a gente tem a antera e o filete, tá? Inclusive a gente vê também o ovário, o óvulo aqui, enfim, tudo. É que essas estruturas eu não vou me preocupar muito em falar disso agora, porque a gente realmente vai ver com calma lá na aula de angiosperma, tá? Tirando isso, a gente tem o quê? As pétalas, tá? Que são realmente pétalas, não são brácteas. Então, as pétalas é o que envolve, né, digamos assim, as estruturas reprodutivas de fato da planta. E aí, se fosse uma inflorescência, seria um conjunto de várias e várias e várias dessas, tá? Tipo, são essa flor repetida. E o conjunto de pétalas forma corola, tá? Então, essas pétalas, folhas, essas estruturas coloridas, que inclusive elas servem para polinização, para atrair polinizadores, no caso. A gente tem o que? As sépalas, que é aquela coisa que quando a gente pega uma flor, eu pelo menos eu adoro arrancar. Agora, não, arrancar parece triste. Mas eu gosto de puxando, sabe? De abrir, eu acho fofo. E aí quando a gente solta essas sépalas, parece que as pétalas soltam juntos também. É triste. É triste, sei lá, a destruidora botânica. Pronto. E todas as sépalas juntas, elas formam o cálice. E por fim aqui a gente tem o pedúnculo, que é uma estrutura que serve para ancorar a flor ao resto da planta. Gente, por hoje é isso. Ainda vou gravar aquele videozinho, mas eu vou deixar mais solto no Drive. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, eu estou sempre à disposição no direcionamento, no Facebook, WhatsApp, enfim, 24 horas por dia. E é isso, gente. Bons estudos, boa semana.